povo quer o socialismo e construiremos. Incluindo Angola sobre Santos, Benin sobre Quericou, Etiópia sobre Mengusto, Ghana sobre Nkrumah, Guiné sobre Socotoré, Mali sobre Keita, Tanzânia sobre Nyerere, entre outros. Mas antes de explicar por que tantos governos ou líderes africanos escolheram o socialismo, vou explicar de forma bem resumida o que é socialismo e capitalismo. Em sua forma mais simples, socialismo é quando o governo possui e controla coletivamente os meios de produção e distribui o resultado final proporcionalmente. Em teoria, socialistas prometem que as necessidades de todos são atendidas igualmente. Em vez da população escolher quais bens e serviços eles preferem gastar seu dinheiro, eles são fornecidos apenas bens e serviços que os planejadores centrais escolhem para eles. O objetivo final é garantir condições equitativas para todos os membros de uma sociedade e eliminar as classes e ter uma verdadeira igualdade social. Checkmated. O capitalismo tem tudo a ver com oferta e demanda, liberdade de escolha e incentivo. Então, oferta e demanda é como o capitalismo define preços. Se você está a vender algo, você pode cobrar o preço que quiser por isso. Mas se estiveres a comprar algo, tu também tens a liberdade de escolher comprar o que quiseres. Então, o preço real é o que o vendedor e o comprador concordam. Mas por que líderes africanos escolheram o socialismo? A razão pela qual escolheram o socialismo foi porque sentiram o colonialismo e o capitalismo, segundo eles, era igual ao colonialismo. O colonialismo trouxe o capitalismo e seus males para o continente. Que quer devolver o nosso país ao capitalismo, ao colonialismo, à opressão, à humilhação, à pobreza, ao racismo. A rejeição do capitalismo naquela época foi uma reação natural dos líderes africanos e uma forma de angariar amplo apoio público. Lenin também disse que o capitalismo era a extensão do colonialismo e do imperialismo. Então, quando líderes africanos conquistaram a independência, não quiseram ter alguma coisa a ver com o capitalismo, pois era explorador. A principal inspiração para o socialismo africano veio obviamente da União da República Socialista Soviética, mais tarde Rússia, e com a rapidez com que a industrialização estava a ocorrer na União Soviética, havia um histórico de que o socialismo tinha como premissa a sociedade africana pré-colonial e podia funcionar. Nkrumah do Ghana e Nyerere de Tanzânia disseram que o capitalismo incentivava a aquisição individual e a competição. Abre aspas. Não queremos isso, queremos justiça social, queremos socialismo. Fecha aspas. Muitos líderes africanos adotaram o socialismo como uma ideologia e essa ideologia significava a participação do Estado na economia. Nkrumah dizia que, sobre o socialismo, a participação do Estado na economia devia ser tomada a um ponto onde o governo tem propriedade total da economia. Por si só, isso é assustador. Por isso, nossa história começa aqui, no Ghana. Em 1957, após a independência, a renda per capita de Ghana era de $200 e Ghana também tinha uma reserva cambial respeitável de $400 milhões. Mas, de acordo com Nkrumah, a transformação socialista era a única maneira de erradicar completamente a estrutura colonial da economia de Ghana. Nkrumah enfatizou o desenvolvimento em grande escala de recursos energéticos, com meio de rápida industrialização, nacionalizou todas as empresas estrangeiras, criaram empresas estatais e impôs controle de preços. O capital privado foi essencialmente abolido. Os controles de preços foram instituídos de tal forma que havia quase 600 mil controles de preços relacionados a mais de 700 grupos de produtos. Em 1962, Ghana estabeleceu vários projetos agrários e várias fazendas estatais. E essas fazendas estatais que Ghana estabeleceu eram tão ineficientes que mal poderiam alimentar seus próprios trabalhadores. E claro,
muito menos uma nação. Gana rapidamente se endividou 3 anos após o início da experiência socialista de Nkrumah. Gana estava falido, a pedir dinheiro emprestado. Nkrumah tornou-se cada vez mais intolerante com as críticas. Em 1964, declarou-se presidente vitalício e baniu os partidos da oposição, como uma forma de mostrar uma melhor liderança ao povo africano. Because this is an opportunity for the African to demonstrate to the world. Mesmo se tornando um presidente vitalício, isso não evitou que Nkrumah levasse Gana a uma grande queda econômica. No regime de Nkrumah, 4 das 64 empresas estatais eram autossustentáveis financeiramente. Ou seja, 93% dessas empresas eram insustentáveis e em 1966, quando Nkrumah foi derrubado, Gana tinha uma dívida externa de $1 bilhão. Sem nada para mostrar, pois tinham todas essas empresas estatais, mas eram tão ineficientes. Em 1983, 17 anos depois da derruba de Nkrumah, por exemplo, cerca de 20% dessas empresas estatais estavam a produzir apenas 40% da sua capacidade industrial. A mesma experiência também ocorreu na Tanzânia. Na liderança de Julius Nyerere, a Declaração Arusha de 1967 estabeleceu oficialmente a Tanzânia como um estado socialista. E nos anos seguintes, vários bancos, companhias de seguro e negócios de propriedade estrangeira foram assumidos pelo governo da Tanzânia. O governo também lançou a Operação Vijiji, Villa Givation, programa ecológico que visava a produção coletivizada e distribuição de safras agrícolas pelo governo, iniciado em 1973, com os preços determinados pelo governo. Depois que o projeto agrícola despencou entre 1974 e 1975, uma crise alimentar atingiu a Tanzânia, transformando-a de exportador em importador de produtos básicos alimentícios, já que o governo teve que importar 1 milhão de toneladas de grãos adicionais para combater a fome de 1975 a 1980. E a renda per capita da Tanzânia estagnou em $210, já que a produção de alimentos básicos como milho, arroz e trigo caiu quase a 50%. Foram certamente pelo próprio sistema socialista que visionários como Nkrumah e Nyerere certamente seriam anulados pela ganância, não necessariamente deles, mas de pessoas do próprio governo. Com o lançamento de vários controles governamentais sobre a economia, as elites governamentais, quando perceberam essa concentração de poder, perceberam também que poderiam enriquecer e punir seus rivais políticos. Também não foi surpresa que as várias empresas de propriedade do governo eram ineficientes e mal administradas, pois simplesmente não tinham incentivos para trabalhar da mesma forma que as empresas privadas, pois não havia necessidade de inovar para buscar a experiência, já que a maioria delas operava como um monopólio, sem concorrência interna ou estrangeira. Não há dúvidas que o experimento socialista na África foi um fracasso completo, mas por que ele falhou? Existem 4 razões. A primeira, o socialismo criou uma grande burocracia estatal e pesada, e uma burocracia caracterizada para desperdício, ineficiência e má gestão. A segunda razão pela qual o socialismo falhou na África foi porque a própria ideologia criou os controles e regulamentos para gerarem corrupção. E quando a corrupção apareceu na África, os governos africanos queriam controlar e corrigir a corrupção. Eles impuseram mais controles. A verdade é, remédio administrado de forma errada não irá salvar o paciente. Muito pelo contrário, irá matá-lo. A terceira razão pela qual o socialismo fracassou na África foi porque resultou em uma concentração extrema de poderes nas mãos de uma pequena minoria, como as elites governantes, e esse poder, em grande parte da África,
foi usado para impor. Devo dizer também que esse poder não foi usado para suprir as necessidades da maioria. Na África existem duas classes, em que você tem a minoria da elite e a maioria pobre. Em quase todos os países africanos, a minoria da elite concentrou todos os poderes e não partilha com a maioria. A quarta razão, e é a mais importante, o socialismo falhou na África porque a ideologia em si é estranha e alienígena para a cultura africana. Vale lembrar que haviam mercados livres na África, antes do homem branco conhecer o continente, antes dos exploradores chegarem à África. Haviam rotas de livre comércio cruzando o continente. As mais notáveis eram aquelas cruzando o Saara. O comércio transsaariano. Essas rotas comerciais existiam desde o século IX. E disse por aí que a África foi talvez descoberta aí no século XIV. Existia o comércio livre com cidades e mercados como Timbuktu. Timbuktu, que era um grande mercado de livre comércio. Também havia impérios na África, como o Império de Mali, Império do Ghana, havia o Império de Songhai e também o Grande Império do Zimbábue. As fortunas desses impérios foram construídas no livre comércio. Isso era o que existia antes da África ser colonizada. Os camponeses, empreendedores, indivíduos se envolviam no comércio e vendiam seus produtos em mercados abertos e tradicionais, num sistema onde os chefes não operavam empresas estatais. Nesse sistema tradicional, os chefes não impunham ideologias estrangeiras aos camponeses. Era um sistema indígena de governo que havia democracia participativa.